Boas tardes, irmãos e irmãs em Cristo. Bem-vindos a este vídeo onde mostro as 10 maiores armadilhas que o demónio tem nos seus planos para implementar na sociedade, e muita gente, incluindo até católicos, infelizmente, tem estas armadilhas dentro de si próprios. O demónio já os convenceu de algumas, não é? E andamos por aí num caminho sem rumo, sem muita orientação, onde não se fala de Deus, e aquilo que falar é até às vezes preso, penalizado, torturado e morto. Vamos aqui falar dessas 10 armadilhas. Tem aqui alguns nomes um bocadinho assim, talvez confusos, ou muitos de vocês não estão familiarizados. Vamos falar acerca deles para a gente poder identificar na nossa vida, também identificar nos outros, na sociedade, para assim podermos corrigir, podermos agir, não é? Assim, estando esclarecidos, podemos atuar, podemos lutar. Já dizia o Papa Leão III, os cristãos foram nascidos para o combate, isto é, não é o combate como diz São Paulo também, não estamos aqui em combate entre uns e outros, não é de carne ou de sangue, não é esta guerra que se trata, mas de uma guerra espiritual. Estamos a falar da guerra contra os espíritos maus, os demónios, não é? E vamos então vou falar sucintamente, muito rapidamente, destas armadilhas, e vocês vão ver que isto realmente existe na sociedade, em muito lugar. A primeira delas, o Papa Bento XVI falou, por acaso ficou famoso pela frase a ditadura do relativismo, que existe agora na sociedade, ficou famoso por esta frase. Portanto, a armadilha do relativismo, o que é isto? É que é uma ideologia que diz que não há verdades absolutas. Ou seja, até essa ideia que não há verdades absolutas é uma contradição em si. Autorrefuta-se. Se não há verdades absolutas, então essa verdade não é absoluta, é relativa. Não é? Se não há verdades absolutas, então essa aí mesmo não é absoluta. Não é? Portanto, autorrefuta-se esta afirmação. E o que é engraçado é que os aderentes deste relativismo, não é? Os relativistas, não praticam isto nas suas vidas. Não é? São aderentes, mas não praticam. Porque se chegar ao pé de um relativista e mandar-lhe uma batata, de certeza que ele não vai achar que é correta, que é relativa, o que tu achaste ok é ok para ti, o que eu achar que é verdade é a minha verdade, é a tua verdade. Ficamos assim. Não é? Não há verdades absolutas, cada um tem a sua coisa, a sua opinião, o seu conceito de verdade, e andamos assim, não é? Foi por isto que, por exemplo, o Hitler resolveu fazer o que fez, não é? Porque na sua mente aquilo que ele fazia achava por bem, era um bem para a sociedade. Não é? Um relativista não pode dizer a Hitler, bem, o que ele fez foi mau, foi horrível, não é? Um relativista tem que respeitar a verdade dos outros, não é? Porquê? Porque não há verdades absolutas. E claro que a gente vê que isto não é possível. Portanto, mas existe muito hoje em dia, isto não há, temos que respeitar tudo e todos, não é? Temos de tolerar tudo, porque nada é absoluto. Não é? Isto até é indiretamente uma própria negação de Deus, porque Deus é o padrão de tudo, o padrão da moral, o padrão da verdade, não é? Portanto, daí é que a gente sabe, a partir dele, não é? Conhecendo dele, sabendo dele, sabemos o que é verdade ou não. E, portanto, o que é verdade é um conceito absoluto, Outra armadilha que o diabo anda por aí a espalhar é o indiferentismo. O indiferentismo é aquela sensação de olharmos para o outro e já não há aquela compaixão, já somos indiferentes para um com o outro, já não interessa, o outro está a sofrer, o nosso coração já não fica tocado com isso, nem queremos fazer nada uns para os outros. Mas também tem a ver com o não interessar em qual das religiões é certa. Não é? As religiões são basicamente todas iguais. Não é? Eu até fiz um vídeo acerca disso, posso até deixar o link aí depois. São todas iguais, andamos todos à procura de Deus, estamos mais ou menos a caminhar todos ao mesmo tempo, estamos tipo a subir uma montanha, Deus está lá no topo, só que cada um segue o seu diferente caminho até ao cume, ou mais ou menos isso.
o que o demónio quer fazer com isso é que é desviar do verdadeiro Deus, não é? Porque as religiões todas têm uma perspectiva de que é Deus, às vezes algumas até não acreditam em Deus ou acreditam em vários deuses. E portanto o demónio quer usar esta armadilha para desviar do verdadeiro Deus e da sua igreja, que Jesus implementou sobre Pedro aqui na Terra há 2000 anos atrás. Quer que estejamos fora disso, estejamos bem afastados disso. Terceira armadilha, chamada ecletismo. Ecletismo é tipo o primo do indiferentismo. O ecletismo o que é? É a conciliação, a recolha de várias doutrinas, filosofias, e portanto forma-se, depois a pessoa então forma para si a sua própria religião. Eu gosto daquela doutrina, ok, fica cá. Aquela doutrina do outro, aquela filosofia, ok, está ok, bota cá. Outra, quer dizer, mistura todas as coisas das religiões, das espiritualidades, dessas diferentes coisas, e forma ali tipo uma salada russa, não é? E depois cria a sua própria religião, não é? O que é um absurdo, quer dizer, que agora imaginemos quem pode misturar, por exemplo, o Islão com o cristianismo, não é? É a mesma coisa que, eu gosto de café com leite, não, o café com leite fica com aquela cor mais clarinha. Em vez de misturar leite, vou pôr lá tinta branca. Vai ficar da mesma cor, como se tivesse posto leite, mas não é leite, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não se pode fazer isso. É um absurdo. Bem, outra coisa é o sentimentalismo. O que é o sentimentalismo? É basear as nossas escolhas morais ou de crença, não é? Baseando-se nas emoções, quer dizer, ao invés das verdades eternas. Quer dizer, hoje sinto-me que, sei lá, acho que abortar um feto com 2 semanas, 3, 4, eu acho que não há problema. O meu coração diz-me que não há assim problema, não sinto nada assim de contra isso, não tenho nenhum remorso, pode-se fazer. João e Manuel, são tão bons, olha, querem se casar, olha, tá bom. Quer dizer, baseias nas emoções que tens para aqueles dois e aprovas um acto que é em si imoral. Isto podia dar aqui exemplos, só baseado nas emoções, tudo o que tu sonhas é o que é verdade, segues os teus instintos, como as pessoas dizem, em vez de procurar o que é o caminho certo, o que é as verdades absolutas que se vêm de Deus. Outra armadilha é o utilitarismo. O utilitarismo o que é? É basear as nossas escolhas morais ou de crença apenas sobre o que é eficaz, o que é produtivo, não é? Tudo baseado na economia, nas finanças, não é? Tens, por exemplo, vamos assim dizer, tens a tua mãe num manicômio, numa casa de repouso, ela tem por aí uma doença crónica, uma coisa que faz assim sofrer constantemente, e tu vês que é caro mantê-la lá. E tu sabes que os médicos oferecem a hipótese da eutanásia, não é? De injetar uma substância letal, e a tua mãe parte para outro mundo, e assim ganha os dois, na tua mente ganha os dois. Ela para de sofrer, já não tem mais que sofrer, e tu guardas um bocadinho de dinheirinho, já não precisas gastar muito, não é? Tudo baseado nisto. O utilitarismo é tudo baseado nisto, é ver o que é produtivo, o que é mais efetivo, eficaz em termos económicos, não é? Por isso muitas vezes o comunismo se utiliza desta armadilha, não é? Tudo assim baseado nisto, tudo para o egoísmo das pessoas, não é? Para o Deus dinheiro. Vamos falar depois também mais à frente acerca disso. A sexta armadilha é o incrementalismo. O incrementalismo é basicamente o demónio executando o seu plano passo a passo, devagarinho. Vais dizendo uma mentira, uma pequenina mentira aqui, acolá, uma meia verdade aqui, acolá. Depois podes também utilizar algumas, de vez em quando dizes qualquer coisa relativa, ou indiferente, ou sentimental, quer dizer, pode abranger todas estas armadilhas de todo, vais dizendo isto aqui, acolá, andas assim desta maneira. Incrementas, vais ao pouco e pouco,
o demónio vai-te vencendo, vais espalhando até a sua mentira para esse mundo fora. Sétima armadilha é o materialismo. O que é materialismo? É ter aquela ânsia de ter muita coisa e coisas de luz. E depois crias os ídolos, tudo para ti é o ter. Gostas de ter os teus luxos, queres ter as tuas roupas de marca, carros de categoria, casas enormes. Para ti, quer dizer, fazes disso tudo material que é temporário, que é passivo. Assim, quer dizer, isto tudo fica aqui, meus irmãos, isto tudo tem um fim, isto aqui é uns anos, isto tudo desaparece, casas, carros, tudo, isto vai tudo para a lixeira e vai tudo embora. E a tua alma, que depois por onde é que vai com essa obsessão, com esta coisa, não é? Tu crias ídolos à tua volta, o ídolo do futebol, o ídolo da televisão, o ídolo do dinheiro, isso tudo, não é? O dinheiro é o, como diz a Bíblia, Jesus diz: não podeis servir o Senhor nem o dinheiro ao mesmo tempo. O dinheiro é a raiz de todos os males. É? Por exemplo, as duas razões principais que há divórcios por aí, aos pontapés, não é? Que se vê por aí, são o dinheiro e a sexualidade de casal. É? Tudo a partir daí. É? A razão número um mesmo é, no meio disto tudo, é o não saber sofrer, o não querer sofrer o outro, o não querer sofrer, o não saber sofrer. Não é? É isto que é a base desses divórcios também. O outro se faz-me sofrer com isto, com aquilo, dinheiro e não sei o que. Então ele fica, passa quente e vou para o outro, não é? E andamos assim. Depois, também o materialismo também leva a que a gente pense que tudo o que existe é isto aqui na Terra, tudo isto, estes objetos, esta coisa, não há o supernatural, essa coisa de Deus e anjos e demónios, o inferno, isso é tudo mitos. Isso é tudo mitos, isso é tudo mentiras, isso é tudo só para controlar, isso é tudo coisas inventadas para a igreja, não sei o quê. São coisas que fazemos aqui na nossa cabeça e andamos para aí a espalhar. Os sacramentos, os sacramentos são ritos vazios, aquilo não faz nada, aquilo não interessa para nada. Portanto, é isto que faz vê só aqui, não tens uma visão ampla. É só o que interessa, é o que tu podes tocar, sentir, saborear, tudo o que dá-te mais prazer, não é? É o que interessa. Bem, depois vamos aqui para outra armadilha chamada cientismo. O que é cientismo? É aquela ideia que a única verdade é a verdade científica. Tudo o que a ciência provar, aquilo é que é absoluto. A ciência, a gente não precisa de Deus para nada. A ciência explica tudo. A ciência até pode provar que Deus não existe, o que é uma grande mentira. Como é que a gente utilizando ferramentas, a ciência, que é uma coisa que funciona dentro do espaço e do tempo, ou seja, da nossa realidade, como é que pode provar algo que está fora do tempo, fora do espaço, que é transcendente, que não há maneira de alcançar empiricamente, quer dizer, cientificamente? A gente não pode testar Deus, a gente não pode provar. Quer dizer, como é isso? Como é que a ciência pode provar que Deus não existe? Isso é mentira. Deus está fora disto tudo, está noutra dimensão que a gente não consegue aceder. Como é que a ciência prova que Deus não existe? Há gente por aí, cada vez mais, até os mais pequenos, os mais novos, o sistema de educação está de tal maneira que só explica tudo, com base em tudo tem uma explicação. A ciência torna-se um Deus, é o Deus da ciência, não é? A ciência sabe tudo e explica tudo. Bem, a outra armadilha que o demónio utiliza na gente é o senso de injustiça divina. Ou seja, ele vai dizendo: já olhaste para a tua história, sofreste tanto, o teu pai era assim, a tua mãe era assado, a tua mãe abandonou-te, ou o teu tio tocou-te de maneira imprópria. Vê só esse sofrimento todo, vê lá o que Deus está a fazer agora contigo. Deus é injusto, Deus não te ama, Deus não existe, Deus é um monstro. É isto que o demónio quer que tu penses, é que Ele não te ama, não está contigo, ou que não te possa perdoar, ou que Ele está
zangado contigo e não há maneira de te perdoar. Isso é mentira. Isso é uma mentira imensa. O demónio quer tirar a cruz da tua vida, quer que tu rebeles contra as tuas cruzes, que é para afastares de Cristo, porque Cristo disse que quem quiser ser meu discípulo, agarre na sua cruz e caminhe, siga-me. É isto, meus irmãos. Sem a cruz, a gente muita vez, eu falo do meu caso próprio, se não tivesse essas cruzes, nunca me ia relacionar-me com Deus. Se tivesse a minha vida a correr tudo bem, só luz, só isto, só prazer, nada, não há problemas nenhuns, para que eu precisava de Deus? Para que eu ia pensar nele? Para que quer nada? É nestas coisas, nessas cruzes que a gente serve, uma ferramenta que Deus nos dá para a gente lembrar-se dele, para a gente se agarrar a ele, para a gente estar junto dele, o seu amor, para a gente nos salvar. E o demónio não quer isto, quer só pontuar, olha para isto, olha para aquilo, Deus é injusto. E finalmente, a armadilha número 10, universalismo. O universalismo é aquela ideia que as pessoas muitas vezes também têm, é que como Deus é tão bondoso, tão amoroso e tão misericordioso, que Ele não poderá condenar ninguém ao inferno, que toda a gente, no fim de contas, vamos todos ser salvos, vamos todos para o céu. A maioria, 99% talvez da humanidade, vamos todos para o céu. Isso é uma grande mentira. Uma grande mentira. Que Deus também é justiça. Deus é justo. Não é? Porque assim, pensando que toda a gente vai, então o que é que interessa? Isto depois começa as pessoas a dizer, então, se vai todos basicamente para o céu, o que é que me interessa saber das verdades dele? O que é que me interessa seguir a ele? Então posso fazer tudo o que quiser, o que me apetecer, não sei o quê. Usar da minha liberdade toda. Fazer isto, tudo o que quiser. Assim, no fim de contas, vamos todos para o céu. Não é? E não é nada disso, meus irmãos. O demónio aí, com isso, o que ele quer fazer é revestir a sua armadilha, a sua mentira, com um atributo grandioso de Deus, que é a sua divina misericórdia. Ele quer se disfarçar desse atributo de Deus. E, portanto, deixar que tu, depois no fim penses, posso fazer tudo e vais à frente com isso. Queremos dizer nós, deixo a pergunta a vocês. Será que estás numa destas categorias? Será que o demónio está a utilizar estas armadilhas em ti? Será que tu estás a cair nelas? Será que vejo alguém aqui nelas? Pensa bem, reflete bem, reza, não é? Dá a Deus, pergunta a Deus, pede a Ele para te dar as graças para combater isto em ti próprio, na tua vida e também na sociedade. A sociedade precisa de nós para ser salva. Olhamos para as desgraças daí, às vezes a culpa é nossa. Queremos, irmãos? Tanto eu como tu. Até para a semana, se Deus quiser.